Olá! Hoje eu resolvi compartilhar com vocês quando é que eu decido e como é que eu escolho se eu vou atender um paciente de avaliação neuropsicológica, um paciente adulto, tá? Se eu vou realizar a avaliação dele de forma presencial, de forma híbrida ou no formato online, remoto. E aí eu vou explicar para vocês cada um deles. Eu vou começar pelo formato presencial, que é o formato mais simples e mais tradicional que vocês já devem conhecer, onde eu vou receber o paciente, seus familiares, enfim, eu vou receber no consultório. Em que casos é que eu atendo de forma presencial? Para quem já me conhece, vocês sabem que eu tenho um consultório de psicologia aqui em Salvador, onde eu trabalho com psicoterapia, que em 80% dos casos eu trabalho com avaliação neuropsicológica. Nesses casos, quando a pessoa me procura e a pessoa é de Salvador ou de uma cidade próxima, como por exemplo Lauro de Freitas, que é aqui pertinho, eu trabalho com avaliação de adultos de forma presencial. Então aí é super simples, não tem muito o que falar, tá? O que é que eu flexibilizo quando eu tô fazendo a avaliação neuropsicológica de adultos de forma presencial? Digamos que eu vou precisar conversar com a mãe desse paciente e a mãe mora em outra cidade ou de repente não tem disponibilidade para se deslocar. Aí nesses casos eu faço a entrevista com o familiar de forma online, não tem problema nenhum. Mas toda a aplicação dos testes e a entrevista devolutiva, que é a entrega do resultado, ela é feita de forma presencial e todas as outras etapas também, tá? Exceto a entrevista com o familiar, quando ela precisa ser online, como eu falei. Agora a gente vai falar um pouquinho da avaliação online. Quando é que eu recomendo e quando é que eu faço uma avaliação neuropsicológica online de adultos, tá? Na avaliação neuropsicológica online, eu faço nos seguintes casos, e aí eu vou contar para vocês um pouquinho dos momentos em que eu fiz, né, em que eu comecei a atender essa demanda, por que eu comecei e os casos aí que chegaram, tá? Então, as primeiras avaliações que eu fiz foram avaliações de brasileiros residentes no exterior e que precisavam fazer uma avaliação neuropsicológica. Ainda que o brasileiro, digamos, morando na Austrália, por exemplo, soubesse falar inglês, né, era importante fazer uma avaliação neuropsicológica de forma online para que tivesse esse olhar mais cultural e que os testes eles fossem aplicados na língua materna, né, na língua de origem. Porque de repente você fazer um teste de inteligência verbal com um profissional que fala em uma outra língua e que o teste ele foi validado em uma outra cultura, ele pode ter uma pontuação mais baixa do que ele realmente teria. Então, nesses casos, é importante fazer com um profissional que seja do seu país de origem. E aí depois, a depender do país, e aí nos casos que eu atendi, nesse formato que o brasileiro ele morava ou mora no exterior, o laudo depois que eu entregasse em português, ele seria traduzido e entregue no país ou para o médico ou para quem solicitou, pudesse ajustar questões de receita médica ou pudesse encaminhar esse paciente para as intervenções necessárias, né? Analisando ali se existe algum diagnóstico ou não e aí encaminhando para as terapias necessárias. Então, já aconteceu comigo aí por conta disso. Uma outra questão também que me leva a fazer essa avaliação de forma online é quando o paciente ele mora no Brasil, mas ele mora em um interior muito longe de Salvador. Então, não consegue vir de forma presencial e, digamos que na cidade não tem neuropsicólogo. Ou até tem, como eu atendi agora no ano de 2025, estamos em 2026, né? Início de 2026. Mas eu atendi em 2025 algumas pessoas que são do interior da Bahia, que até tem neuropsicólogo na cidade, mas por ser uma cidade menor, o paciente ele não se sentia confortável de fazer com esse profissional, por ser um conhecido, por ser um lugar onde a pessoa já tem uma vida estabelecida, uma carreira e não querer de certa forma se expor. Apesar da gente saber que existe a ética em psicologia, mas isso acontece mesmo assim com quem mora em uma cidade menor e eu entendo. Essas pessoas chegam para mim através de indicação e nesses casos eu acabo fazendo de forma online. Aí vamos agora pensar quando é que a gente pode fazer uma avaliação híbrida. E aí eu vou falar para vocês da minha experiência, tá? A avaliação híbrida eu já fiz nos seguintes casos. Paciente que mora em Salvador, mas que trabalha viajando. Então eu aproveitei para fazer de forma presencial
os testes que eu considero essenciais para o presencial e marcar ali sessões pontuais de forma online para aplicar testes que eu posso utilizar de forma remota. Então essa é uma das possibilidades e um dos exemplos que já me levou aí a fazer uma avaliação no formato híbrido. Uma outra situação que pode levar também a um formato híbrido é alguém que me procura, que é da região metropolitana e que tem assim uma rotina mais puxada ou que não conseguiria ficar vindo, né, para Salvador, se deslocando, ou que depende de um terceiro para pegar carona e isso acaba dificultando um pouquinho o andamento da avaliação. E fazer esse acordo prévio com a pessoa da gente fazer X sessões de forma presencial e X sessões de forma online. Então essa é uma outra possibilidade. Comigo também já aconteceu do paciente morar distante, então, por exemplo, eu estou em Salvador, já aconteceu do paciente morar em Ilhéus, que é distante daqui, e aí o paciente via Salvador por uma semana, porque já viria mesmo, e a gente marcar ali 2 ou 3 sessões para a gente aplicar os instrumentos de forma presenciais, aqueles que eu acho importante fazer, e todo o restante da avaliação se deu online. Então esses são os exemplos, né? Eu tentei falar para vocês aqui o máximo de opções dentro da minha realidade clínica. Se você é psicólogo ou neuropsicólogo e já atua com essas 3 modalidades, deixa um comentário se você faz diferente. Vamos aqui trocar para a gente crescer junto nesse sentido. E se você ainda não atua na área, ou se atua, mas se sente inseguro, insegura, continue aqui acompanhando o canal. Me siga, dê um like para fortalecer o meu trabalho e em breve eu trarei novidades. Espero ter contribuído e ter clareado um pouquinho mais assim, quando escolher uma dessas 3 opções. Um beijão, até o próximo vídeo.